filtros, promessas milagrosas e procedimentos da moda. O que realmente importa e funciona quando o assunto é pele, beleza e envelhecimento? Todo mundo tem dúvidas sobre protetor, manchas da pele, sobre qual ácido usar, sobre o que fazer ou o que não fazer. E se eu te dissesse que aquela manchinha na sua pele, aquela espinha, aquela queda de cabelo não é apenas um problema estético, mas são recados do seu corpo? A pele fala e às vezes ela está pedindo por socorro. Olá, sou a Aline Machado, biomédica esteta e host do podcast Estética Sem Cortinas, o podcast que revela os bastidores da estética e da saúde como você nunca viu. E eu sou a Eliane Winick, jornalista e host aqui do Estética Sem Cortinas. E aqui a gente fala com quem realmente faz a diferença na vida das pessoas, sem filtros, sem promessas mágicas e com muita verdade. E claro, já para começar o nosso Estética Sem Cortinas de hoje, eu quero agradecer pelos nossos looks de hoje, da nossa parceira Cláudia, lá da Chique Valentina, e também pelas nossas canecas personalizadas do Lembrei-me de Você, personalizados lá da Márcia. Muito obrigada. E hoje, para abrir as cortinas do Estética, a gente vai falar sobre a beleza que vem de dentro. Quando a pele fala, é porque algo de nós aqui dentro está precisando de atenção, seja física, emocional ou até mesmo espiritual. E para conversar sobre isso de uma maneira bem leve e também com muita ciência e verdade, nós recebemos agora aqui no Estética Sem Cortinas uma médica especialista no assunto. A nossa convidada é a doutora Mariana Barizon. Ela é médica há mais de 10 anos com expertise em envelhecimento com dignidade. Ela é criadora do método PEB, P-E-B, Planejamento Estratégico da Beleza, voltado para mulheres que entendem que a beleza vem de dentro e que a sua essência não é negociável. Seja muito bem-vinda, doutora! Eu agradeço muito por estar aqui hoje, menina. A gente que agradece. E para dar início ao programa com o quadro Verdades da Saúde e da Estética, eu gostaria de trazer alguns dados dermatológicos e estéticos muito importantes. O melasma é muito mais comum em mulheres em idade reprodutiva e se relaciona com fototipo, histórico familiar e exposição solar. Pesquisas brasileiras mostram um impacto relevante na qualidade de vida. 42% das mulheres entre 25 e 55 anos relataram acne da mulher adulta. Queda de cabelo é uma das queixas dermatológicas mais frequentes nas mulheres. O Brasil permanece entre os líderes mundiais em procedimentos estéticos, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Doutora Mari, seja muito bem-vinda à Estética Sem Cortinas. É muito bom tê-la conosco para compartilhar todo esse conhecimento que é crucial na vida, principalmente de todas as mulheres. E já puxando esse gancho, de que o Brasil é o segundo país, que mais realiza procedimentos estéticos no mundo, o que a doutora enxerga como fator determinante dentro do nosso corpo que impacta nas disfunções de pele? Olha, para ser de forma bem resumida, eu acho que o estilo de vida é muito importante. E aí eu não consigo falar só uma coisa, eu tenho que falar sobre sono, alimentação e atividade física, né? Então, a nossa pele, ela reflete o nosso interno, né? O maior órgão do corpo. Então, quando tudo está alinhado de forma adequada, a pele vai refletir que está tudo bem lá dentro. É muito comum, as pacientes procurarem, querendo fazer vários procedimentos, usar produtos muito caros, mas de nada adianta, por exemplo, se você dorme 3 horas por noite. A pele necessita de um sono com uma quantidade mínima, com uma boa qualidade. Então, são detalhes que precisam ser orientados, para que a gente possa, de fato, envelhecer com dignidade. Não basta só cosméticos, não basta só procedimentos estéticos, são importantes, Sou super a favor, mas a gente precisa ir um pouco mais a fundo nesse processo.
E, doutora, muito se fala, né, em alimentação saudável. Quais são os principais alimentos que a gente pode trazer aqui, que são aliados, né, de fato, para uma pele bonita, para uma pele saudável, e aqueles que realmente fazem a diferença de dentro para fora? Tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma amiga endocrinologista. Todo alimento que a gente descasca faz muito bem para a nossa saúde de forma geral e principalmente para a pele. Todo alimento que a gente desembala faz mal para a saúde e para a pele. Então, legumes, vegetais, principalmente os escuros, então brócolis, agrião, a couve, o peixe, que é fonte de ômega 3, as castanhas, que é algo que a gente não tem hábito aqui no Brasil de consumir, mas que são muito importantes. Esses alimentos, eles são anti-inflamatórios, têm propriedades antioxidantes e são fontes ricas de ômega 3, então eles são muito benéficos para a pele. E todo tipo de industrializado, obviamente, deve ser evitado, né? Então, produtos prontos, né? Mortadela, salsicha, né? Aquelas coisas que as pessoas já têm um mínimo de orientação sobre isso. Mas para a pele, de forma específica, é muito ruim, porque isso acelera todo esse procedimento, todo esse processo, né, de envelhecimento. Acho que é uma questão até de inflamação também do próprio organismo, né, doutora? Exatamente. Ok. E uma das coisas, né, que mais tem se falado, principalmente em congresso de medicina, é a questão do intestino, né? Como o intestino é um órgão regulador que impacta absurdamente na pele. Como que funciona? A doutora pode explicar um pouquinho pra gente qual que é a conexão, né, entre intestino, eixo e pele? O intestino é o nosso segundo cérebro. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas é muito comum. O que acontece? Tudo que a gente come tem a parte que vai ser absorvida, que é essencial, que o nosso corpo vai utilizar ali como combustível diário, vamos dizer assim, para as nossas funções básicas. E tem o que não serve. O que não serve precisa ser excretado de alguma forma. Então, se eu tenho um intestino que funciona diariamente, eu vou ter, consequentemente, todo o meu sistema fisiológico funcionando de uma forma adequada. Por outro lado, se eu tenho uma constipação ali meio crônica, então, pacientes que evacuam ali a cada 2 a 3 dias, essas toxinas, elas estão se acumulando no trato intestinal, ali na parte inferior, né, já na porção final do intestino. E essas toxinas, elas não estão ali paradas, elas estão sendo reabsorvidas novamente. Então, o intestino é de extrema importância. É necessário, hoje em dia a gente tem muitas opções de fibras, né? A questão da hidratação, né? Muita água também é muito importante para esse funcionamento. Então, precisa funcionar, precisa. E isso, a pele é a parte menos ruim, vamos dizer assim, porque atrapalha até na parte cognitiva de crianças. Então, crianças em desenvolvimento, por exemplo, bebezinhos que são muito constipados, a gente tem estudos mostrando que isso atrapalha o desenvolvimento. São bebês que vão engatinhar mais tarde, são bebês que talvez vão demorar um pouquinho mais para falar. Então, realmente é muito grave. Tem que ser tratado isso. E, doutora, muito se falava no problema da calvície, da queda de cabelo dos homens, mas muitas mulheres também têm sofrido com isso. Por que isso tem acarretado também tantas mulheres, né? Já acarretava, mas hoje em dia a gente vê mais com maior frequência, assim. Olha, existe a calvície pré e pós-Covid. O Covid, ele foi um grande marco para essa queda de cabelo crônica. Existem duas possibilidades. A primeira é porque a recuperação, né, dessa infecção foi uma recuperação lenta, então as pessoas que pegaram o vírus ali na época da pandemia demoravam muito tempo, as que sobreviveram ainda que não tinha a vacina. Então, o organismo, ele para combater, ele usava de todos os recursos, todas as reservas, né, ali de vitamina. E tem alguns estudos que ainda estão em andamento que falam sobre a possibilidade desse vírus ter mutado algumas proteínas que mantêm ali o folículo piloso na região capilar. Então, realmente, nos últimos 5 anos, as queixas de queda de cabelo aumentaram muito, né? Eu atendo há 13 anos, né? Essas queixas eram muito comuns, só que assim, ficaram muito mais comuns, muito mais prevalentes. E a queixa, além da queda, é que o cabelo não volta a ser cheio de vida, né?
As meninas falam muito assim, doutora, eu tinha o cabelo que era até a ponta, bonito, com viço. Então, hoje a gente percebe que a vitamina D, ela precisa estar num nível muito mais elevado para que a gente consiga esse controle e o acompanhamento, ele tem que ser meio contínuo. Então, existe essa teoria de que pós-Covid, a situação realmente piorou. A gente não sabe exatamente por qual mecanismo, mas isso eu acredito que nos próximos anos vai estar mais elucidado, assim, para a gente conseguir até tratar de uma forma mais efetiva. Ou seja, não é só uma observação, a ciência explica isso e Não. pós-Covid realmente deu para perceber muito, assim, esses casos, doutora. Exatamente. Então, doutora, agora falando um pouquinho sobre o skincare, cuidados em casa, né? Eu acredito que uma das principais dúvidas, né, que as pacientes têm, inclusive quando chegam para mim, é em relação ao protetor solar. O que a doutora poderia dizer qual seria o mais indicado ou para cada tipo de pele, né? Se tem a ver com o fototipo ou tem mais a ver com oleosidade, se ela é mais seca, mais desidratada, ou a idade também, né? Porque às vezes quando uma paciente é muito mais jovem, ela precisa de tal tipo de protetor solar. Então, qual seria a tua indicação em consultório em relação a isso? A principal escolha depende, então, do tipo de pele. Se a pele é seca, se ela é oleosa, se ela é normal ou mista. Então, nós temos essas 4 classificações de tipos de pele. Então, conhecendo a minha pele, né, a cliente conhecendo a sua própria pele, ela vai escolher o melhor protetor, né? Se a pessoa tem uma pele mais sequinha, ela precisa de um protetor que tem maior poder de hidratação. Então, a gente vai para a parte dos cremes, que são os veículos desses protetores, né? Se eu tenho uma pele mais oleosa, eu preciso de um veículo que seja mais aguadinho. Imagine você com uma pele oleosa e a gente vai lá e coloca um creme em cima. Não vai funcionar. O paciente vai voltar com aquela queixa, doutora, tá com óleo durante o dia, tá me incomodando. Então, não é interessante. Então, a melhor forma de escolher é conheça o seu tipo de pele e na hora de escolher o veículo, de acordo com o tipo de pele, você vai escolher se vai ser creme ou se vai ser loção. Para as peles sequinhas, em creme, para as peles mais oleosas, em loção, que é o veículo mais aguadinho. Para o rosto, eu sempre oriento o fator de proteção solar acima de 50 para cima. E o mais delicado, né, que é a parte mais difícil no uso do protetor solar, tem que repassar durante o dia. Porque os estudos mostram que nós estamos protegidas por apenas 3 horas. Então, se eu acordo ali 6 horas, 6h30, 7 horas, né? Que é o horário que a gente vai fazer toda a rotininha do skincare ali, o passo a passo. 10, 11 horas da manhã, a gente já não vai mais estar protegida. O que eu gosto de orientar no consultório, né? Que faz parte ali das minhas dicas para as meninas, é que esse repassar, a gente tem hoje as opções de proteção solar em pó, né, que já fica ali por cima de tudo, não é necessário lavar o rosto no meio do dia, tirar maquiagem, nada disso. Você pode só com o protetor solar mesmo, e existem fatores de proteção solar em pó 50. A gente tem marcas da Adicos, da Epsol, várias outras, essas são as mais conhecidas, mais acessíveis financeiramente, mas várias outras marcas que já estão no mercado e que são bem indicadas e fáceis. Então, a gente pode levar na bolsa, independente de onde você esteja, conseguir repassar. E falando em skincare, doutora, quais são, assim, aqueles 3 produtos que são indispensáveis num skincare? E se o skincare, já aproveito, se ele precisa ser feito diariamente? Sim, o skincare, ele tem que ser feito diariamente, porque é um trabalho de formiguinha, né? Esse cuidado diário é que no final a gente vai de fato perceber diferença para a pele. Então é igual academia. Enquanto a gente está indo, que a gente está trabalhando o músculo, a gente vai ver resultado. Se a gente para, a gente perde tudo aquilo que a gente conquistou. Então eu gosto muito desse exemplo para as pessoas entenderem. Precisa ser diário e precisa ser revisado a cada 6 meses, porque as necessidades da pele vão mudar, ok? Os passos que não podem faltar, então, né? Os produtos. Principal, limpeza, hidratação e fator de proteção solar. Esses são os 3 principais passos. E nessa ordem, tá bom? Se for só isso, que é o skincare mais enxuto possível, vamos dizer assim, nessa ordem, limpeza, hidratação e, por fim, o fator de proteção solar. Lembrando que após o almoço tem que repassar o protetor e à noite tem que limpar a pele novamente e hidratar novamente. Dormir de pele limpa? Obrigatoriamente. Tem que estar muito limpinha. Doutora, já falando, puxando esse gancho um pouquinho sobre o cabelo, né, essa questão de disfunções de pele,
O que a doutora tem a falar sobre a questão do colágeno? Mais direcionado para pele, unha e cabelo. A doutora acha que é uma proteína que realmente traz um benefício ou é um gasto desnecessário e realmente o colágeno precisa ser induzido e não, né, absorvido de forma oral? É um tema tão controverso esse, né? O que os estudos mais recentes mostraram é o seguinte: o colágeno oral ele vai fazer realmente diferença nas mulheres com 50 anos ou mais que já estão na menopausa. Antes disso, o colágeno, né, os pacientes tiveram meio que um efeito placebo, ele não demonstrou melhora na firmeza da pele, né? Então, hoje, a minha conduta é ir pelo que as evidências mostram. Então, eu prescrevo para pacientes 50 a mais, ou antes disso, quando a paciente já entrou ali numa menopausa cirúrgica ou menopausa, né, falência ovariana precoce. Antes disso, porque é um produto, um ativo caro, né? Que você tem que estar ali todo dia também fazendo uso para ver diferença. Então, não tem muito sentido se não for nessas situações. Acaba que fica meio off-label. Uhum. E, doutora Aline, a gente falou sobre colágeno, mas a gente fala também sobre melasma, né? Que muitas mulheres têm procurado também tratamentos contra aí, essa questão dessas manchinhas da pele. Pode contar um pouquinho, então, para a gente quais são os erros mais comuns, então, né? Para que essas manchas possam piorar na pele dessas pacientes? Então, assim, eu costumo dizer que o melasma, ele precisa ser tratado, a grosso modo, como uma doença. Por quê? Porque a gente precisa entender a raiz do problema para conseguir tratar. Porque eu percebo que eu consigo trazer um clareamento dentro do consultório, só que quando a paciente ela para de fazer o procedimento estético, volta tudo e até pior às vezes. Então, existem cerca de 12 gatilhos principais que desencadeiam ou agravam certos tipos de mancha. Não existe só um tipo, não existe só um melasma, né? Tem efélides, melanose, lentigos, tem vários tipos de mancha. Mas falando especificamente sobre o melasma, a gente começa com a questão da alimentação. Então, a alimentação inflamatória, você pensa que a pele é o maior órgão do corpo humano. Então, se você tem um corpo inflamado, ele vai refletir numa pele, né? Não tem como. Então, uma pessoa que come muito industrializado, come muitas coisas que realmente trazem de forma prejudicial, inclusive para o fígado, disfunções hepáticas, intestinais, desbioses. Segundo ponto também que as pessoas erram muito é o excesso de procedimento estético. Eu percebo que hoje em dia está muito banalizado o uso de ácido. Então, acho que por conta de rede social, né, o skincare de 12, 15 passos. Tem uma paciente minha recentemente que ela usa retinol 2 vezes por dia. 2 vezes por dia, né? E nós sabemos que ele é um produto bem potente, lógico, para a questão do rejuvenescimento, mas ele tem que ser feito com cautela. Então, o procedimento estético, ele também precisa ser feito de forma supervisionada. O skincare inadequado é outro gatilho gigantesco. A questão do calor, a gente sabe que o sol, ele é sim o maior vilão em relação ao melasma e ao calor. As pessoas estão ignorando o uso da tela de celular e tela de computador. Por isso que o protetor solar com cor, ele é tão importante, né? Porque ele contém um ativo que ele inibe a absorção dessa radiação, da tela, da luz branca e da tela de computador, celular. O branco, ele não tem tanta potência em relação a isso, né, doutora? Então, são inúmeros gatilhos, né? Questão da poluição, dormir com o rosto sujo, com sujidade, dormir com maquiagem, né? A gente tem uma absorção muito maior da pele no ciclo circadiano, que é durante a noite. Então, são inúmeros gatilhos que a gente vai tentando identificar e romper esses gatilhos. E daí, junto com isso, o procedimento estético. Eu falo para minha paciente, se você conseguir conter tudo isso, todos esses gatilhos, certamente você nem vai precisar, provavelmente, de um profissional. Você vai precisar de mim para corrigir o que já foi instaurado, mas não para evitar novas manchas, porque isso vai ser desencadeado por conta disso. E outra coisa também que eu percebo, muito uso de medicamento, né? Isso, assim, está muito banalizado. Essa questão do uso indiscriminado de medicação para tudo, né? Sim. Para ansiedade, agora com as canetas emagrecedoras.
Né? Outro assunto. A gente tá tentando acostumar com uma coisa, já vem outra. Já vem outra. Exatamente. Eu tenho que estar preparado, né, para tudo. Então, mas eu digo que o menos é mais pro melasma, né? O que a doutora resumiu em relação ao skincare pro melasma é perfeito. Muita hidratação, uma pele ressecada, ela tende a aparecer mais disfunções de pele. Protetor solar cada 3 horas, assim, de forma inegociável, não tem como, porque ele vai perdendo efetividade ao longo do dia. Então, imagina, no sol de 3 horas da tarde, você não tem proteção alguma, né? E a hidratação, como eu falei, e uma limpeza adequada com produto adequado. Não pode fazer uma esfoliação agressiva. Quanto mais agressivo, mais você impacta no melanócito, que é a célula que gera o pigmento da pele, e mais vai gerar um efeito rebote. Então, o menos é mais. Muita hidratação, usar sim ácidos clareadores, mas também sob supervisão. A niacinamida não é boa para todos, a vitamina C não se encaixa para todos os tipos de pele, o ácido cólico, o tranexâmico, enfim, tem que ter uma orientação profissional, porque senão você pode trazer um efeito rebote. Quantas dicas, hein? É complexo Demais. Demais. Dificílimo. Tanto é que a pele, como vocês duas falaram, é o maior órgão do corpo humano. Então, quanta coisa que a gente precisa descobrir nela e ainda há muito, né, ao que se fazer. Sim. Vamos para o nosso mitos ou verdade? Então vamos lá para o nosso quadro Mito ou Verdade, que é um quadro em que nós fazemos perguntas a respeito do tema para a nossa especialista e ela responde de forma breve se essa pergunta é mito ou verdade. Vamos lá, doutora Mari. Quem tem pele oleosa não pode usar óleos na pele, é mito ou verdade? É verdade, não pode usar óleos, mas tem que hidratar a pele. Mas óleos é diferente de hidratante, tá? O óleo, ele é um hidratante muito potente. Então, pele oleosa, sebo é diferente de água, precisa de água, de hidratação, e não de sebo do óleo. E eu sempre indico ácido hialurônico para hidratação de pele oleosa. Perfeito. Mito ou verdade, beber muita água é o maior segredo para ter uma pele hidratada? É mito, porque somente beber água não vai ser o suficiente. É imprescindível, é muito importante, mas é somente beber água, não. Eu preciso da hidratação tópica. Ok. Doutora, o estresse causa acne e envelhecimento precoce? Sim, verdade. Né? A gente sabe que vai aumentar ali a questão da antioxidação da pele e sim, vai envelhecer precocemente com certeza e vai sair mais acne em quem já tem predisposição. Ele não tem poder para gerar acne em quem não tem, mas em quem já tem, ele pode piorar um quadro pré-existente. E dormir com maquiagem envelhece a pele? Nossa, verdade, verdade, a mais verdade do mundo, Sebs. Isso não pode. A gente quer morrer com isso, né? Sabe que tem muitas pacientes que elas tiram a maquiagem com sabonete, né? Então, veja que é um skincare inadequado. Não tem como tirar, você precisa tirar com um demaquilante. Para limpar, realmente. Para limpar. O sabonete, ele serve para tirar a sujidade da pele, ele não remove resíduos de maquiagem. E o protetor com cor também, né, doutora? Ele precisa ser removido com demaquilante. Ele não sai tão somente com espuma de limpeza ou sabonete. Então, toda a noite o paciente acaba dormindo, né, se ele faz dessa forma, com maquiagem, mesmo sendo protetor, porque é um resíduo muito parecido, né? Exato. Então, é um problema. A água micelar, geralmente, quando a gente coloca ali aliado numa dupla limpeza que eu falo, o sabonete mais água micelar, ela já faz daí esse papel de dupla limpeza. É legal. Hoje também eu tenho gostado muito, né? Lógico que tem a questão do calor do chuveiro, mas os cleansing oil eu acho que é tão prático. É prático, é rápido. E eu admito que eu tenho usado, e porque chega 9, 10 horas da noite em casa. Né? Isso. Aí você quer lavar o rosto, mas o que eu faço? Eu não coloco o rosto embaixo do chuveiro, né? Eu tiro o excesso com a mão e só vou removendo, né, o resíduo Mas é muito prático, né? Não precisa ter todos aqueles passos com algodão, com gás, para tirar depois e para pia, para lá. Mais uma dica. Essa é uma dica boa. Só não pode colocar o rosto embaixo do chuveiro, vocês sabem, né? Então, vamos lá. O dormir com maquiagem, a doutora já respondeu. O protetor solar só precisa ser usado quando tem sol? Mito. O protetor solar precisa ser usado diariamente, porque dentro de casa, mesmo em um dia chuvoso, nós temos exposição à luz. Luz das telas, luz do ambiente.
E produtos caros são os melhores? Não, mito. Nós temos produtos baratos, acessíveis, que são muito bons. O mais importante para um produto ser bom é ele ser bem indicado. Um parênteses falando sobre isso, eu tenho muitas pacientes que usam o Nivea de latinha e elas têm uma pele muito boa. As, né, que são mais maduras, que usaram a vida inteira o mesmo hidratante. Então, depende da pele, né? Para algumas pessoas ele é comedogênico, vai fazer um tamponamento da pele e daí não tem como, vai acabar tendo disfunções como a acne em si. Mas quem tem a pele muito ressecada, uma paciente menopausada, ele é muito efetivo. E veja que eu não sei quanto tá hoje, mas eu acredito que seja Eu sou profissional do SUS também, então quando eu preciso de uma hidratação corporal acessível, tenho Nivea Milk. É maravilhoso, você compra no mercado e o resultado é muito legal, vai hidratar a pele. Então, assim, tem que ser bem indicado. Isso é mito, de que eu tenho que pagar muito caro num produto. Não caiam nessa. Fazer mais 2 perguntas. Aqui tá off o roteiro. Pode, não sei. Que eu sei que eu sempre vejo isso no TikTok, no Instagram, enfim. Os novos blogueiros indicando creme corporal para o rosto e protetor solar corporal para o rosto. O que a doutora tem para dizer? Não pode. O pH da pele é diferente nessas regiões. É totalmente contraindicado. Totalmente contraindicado. Tudo para o rosto, ele tem que ser somente para o rosto. Então, o sabonete é específico para o rosto, o hidratante é específico para o rosto. Então, existe um skincare facial e um skincare corporal. São coisas diferentes. Não tem nenhum tipo de base, né, pra gente falar que isso funcione ou tem alguma lógica. Então, não. Por favor, né, as espessuras do corpo totalmente diferente, a necessidade. O rosto fica o tempo todo também, exposto, é bem diferente, bem diferente. E outra coisa, né, vamos ser realistas. Fazer um skincare corporal todo dia, quem vai fazer? Então, vamos, né, instalação na realidade. Bom, aqui a doutora já respondeu, mito ou verdade, o colágeno oral, mas aqui tem um parênteses, né? É o melhor suplemento para melhorar pele e cabelo? Então, se a gente fosse elencar um único suplemento para isso, a doutora acha que o colágeno oral seria o mais indicado? Não, eu não teria um específico, mas o silício e a coenzima Q10 estariam entre os meus queridinhos, vamos dizer assim. Mas o colágeno isolado nunca é a minha primeira opção. Não, a gente tem coisas hoje bem... É que é isso, né? A gente não usa uma coisa, a gente usa várias coisas, né? Mas ele de forma isolada, sem os outros ativos, não faz muito sentido. E tirar cutícula? Mulherada tira toda semana, né? Pode causar problemas na unha? Mito, né? Só se a pessoa machucar toda semana, ele tirar bife toda semana, né? Mas tirar a cutícula ali de forma bonitinha, não vai gerar nenhum tipo de problema. E já trazendo essa questão bem específica de mito ou verdade mesmo em relação a que a Eliane falou da unha, também da questão do cabelo, né? A doutora acha que cortar o cabelo com mais frequência realmente ajuda ele a crescer mais? É mito isso. O que acontece que dá essa impressão de que o cabelo cresce mais é porque o cabelo, lá no folículo piloso, tem uma quantidade de vitaminas para aquele fio. Quanto mais comprido o fio é, mais eu vou ter menos vitamina para cada parte do cabelo. Entende? Então, é como se eu tivesse que dar um pouquinho para cada centímetro do cabelo. Se você corta, você tem um cabelo mais saudável, porque a gente sempre tem aquelas pontinhas mais desvitalizadas que é indicado que a gente corte ele pelo menos a cada 6 meses. Eu sempre falo para as meninas, não tem lógica você ficar mais de 6 meses sem dar uma podada no cabelo. Que é a tripla até, né? Mas não é porque vai crescer mais, não é isso. É porque daí o teu cabelo ele vai ficar mais saudável e vai ter mais nutrientes para o fio que está tentando, de fato, chegar a um crescimento melhor. E outra coisa também, né, que muito se fala em relação à lavagem, né? Lava todo dia, não lava todo dia, quantas vezes na semana, depende de se o cabelo é poroso, se o cabelo é oleoso, depende se a pessoa usa chapinha secador ou deixa secar naturalmente, tem todas essas questões, ou é meio que, se você lavar todo dia e secar adequadamente, é melhor do que ficar 4, 5 dias sem lavar o cabelo? Não tem assim uma regra, tá? Do que é certo e errado. É importante que cada pessoa conheça o seu cabelo e veja qual é a frequência que o cabelo esteja limpo. 4 dias para qualquer tipo de cabelo é muito tempo sem lavar o cabelo. Então, a gente também tem que ter bom senso, né?
E um cabelo que não tem uma raiz oleosa, se a pessoa, por exemplo, não pratica atividade física e não soa muito, também não há necessidade de você lavar todo dia. Uma coisa muito importante, falando de fios, assim, que eu quero dar de dica. O que precisa ser lavado com shampoo é couro cabeludo. O comprimento do cabelo não precisa de shampoo. Da mesma forma, o que precisa de hidratação, de condicionador e de máscara é o comprimento do fio e não o couro cabeludo. Ao contrário. Então é bom a gente deixar isso bem claro, que ajuda. É mais importante a pessoa entender isso do que se preocupar muito ali. Ah, eu vou lavar todo dia, não vou. E claro, né? Secador todo dia, chapinha todo dia, isso vai causar a questão da quebra em si, né? Do fio e não tem o poder de causar queda, mas pode levar um cabelo mais quebrado. Ok. Agora, pegue papel e caneta na mão, porque chegou o nosso quadro Segredos e Transformação, onde a nossa especialista de hoje entrega dicas aí e melhores orientações para ajudar a transformar a minha vida, a vida da doutora Aline e a sua vida também. Vamos lá, então. Doutora, qual que é o erro mais comum de skincare que prejudica a pele das mulheres sem que elas percebam? Usar produtos sem indicação de um profissional. Ah, lançou tal produto porque eu vi o influencer, o blogueirinho, né, tá patrocinando, vamos lá e vamos conhecer o produto. Eu atendo muitos casos de alergias, de manchas mesmo, que se formam por uso totalmente inadequado, sem indicação, de ativos que agridem a pele. O maior erro é esse, você usar algo que você não precisa usar. Em uma idade que você... Eu tenho adolescentes de 15, 16 anos que querem rotina de skincare, minha gente. Eu ia falar, eu tenho uma adolescente de 12 anos que eu tenho que falar, filha, você não precisa? Nessa Você idade é saudável. Então, assim, isso não é bom, sabe? Também começar a usar excesso de produtos muito novinha, não... Então, é o que eu preciso de fato, sabe? Então, isso é ruim, você sair comprando qualquer coisa, porque a internet, ela tem muito disso, né? De influenciar Faz sentido, né? Então, a gente tem que saber... É bom senso, né? Tudo é bom senso. Tem que equilibrar isso de uma forma, o que eu preciso para envelhecer com dignidade. E nessa hora o profissional é importante para te orientar. Então, eu preciso tratar uma condição específica e eu quero manter a minha pele com viço, com brilho, né? E, né, puxando um pouquinho para essa questão do preventivo, né? Eu escuto muito, mas doutora, tipo, o Botox realmente precisa ser feito de forma preventiva? Depende, né? Porque quando o paciente ele não tem a musculatura, o padrão da musculatura muito potente, não precisa entrar com o Botox com 25 anos de idade. Menos. Porque ele ainda tem muito colágeno, muita elastina, muito ácido hialurônico. A pele, ela tem uma espessura, ela tem uma proteção, inclusive, de barreira do manto hidrolipídico superior, né, doutora? Então, isso é muito exame físico. Eu tenho pacientes de 30 anos no meu consultório que não precisam de toxina botulínica porque a pele não está craquelada ainda. Craquelada, marcada, né? Então, assim, olha, é preventivo quando começa a craquelar. Você tem 30 anos, mas não tem necessidade. Então não tem porquê. Porque o que forma ruga é a mímica facisa, né? Se você tem um músculo fraco, hipocinético, que nós chamamos, não vai formar ruga, né, doutora? Seu paciente de 60, 70 anos que nunca fizeram um único procedimento. E a testa lisinha. É muito individualizado. Então, qual é a idade? E tanto tem pacientes de 22 anos que já precisam. Então, é muito individualizado mesmo. Ok. E, doutora, se a pessoa tivesse que mudar apenas um hábito hoje para ver algum resultado real na pele, qual seria? Alimentação. Eu acho que a alimentação, ter disciplina na alimentação, isso a longo prazo é muito poderoso. É muito poderoso. Fazendo um parênteses em relação à alimentação, que eu esqueci de perguntar agora há pouco, o leite, doutora, falando especificamente sobre o intestino, ele é um vilãozinho mesmo? Realmente tem uma absorção ruim? Como que funciona essa questão? O leite é um vilão para quem tem algum tipo de intolerância à absorção dele. Se uma pessoa toma leite a vida inteira e ela não tem intolerância à lactose, ela não tem alergia à proteína do leite de vaca, o leite não vai fazer mal para ela, né? Então, assim, se demonizam muito o leite, já demonizaram muito o ovo e hoje é o alimento mais completo. Então, assim, se você toma leite a vida inteira e nunca teve problema, não percebe que tem distensão abdominal, não te dá diarreia,
toma teu leite em paz. É que é muito individualizado mesmo, né, doutora? Por isso que é bom procurar um profissional. Se tá com qualquer dúvida, procura um profissional, que é o melhor. Agora, O leite me faz mal, eu sei que ele me faz mal, eu tenho intolerância e eu fico consumindo aquele alimento, então você tá inflamado o tempo todo. Claro, entende? estufado, né? Exato, então é um alimento que tem que, para essas pessoas tem que cortar, não tem o que fazer, não é? Um outro assunto muito legal também, que cabe em muitas dúvidas, é sobre o shampoo, né, doutora? Qual seria o melhor shampoo para cada tipo de cabelo e como que o cliente, o paciente, a pessoa, ela interpreta o rótulo, né? Porque o que é bom, às vezes as pessoas vão realmente pelo mais caro, pela indicação da influência. Mas como pegar um rótulo, né, e conseguir identificar, digamos assim, os top 3 principais, né? Porque eu sei que vai muito do que o cabelo precisa, aquele cabelo, a mesma lógica da pele. Mas talvez para, de repente, dar um norte para essas pessoas, para que a gente consiga interpretar melhor, né? Hoje o que a gente orienta é evitar produtos que contenham petrolato e parabenos, né, que são os ativos que nós já temos estudos que mostram que são pré-cancerígenos, que a longo prazo, muito tempo de exposição, podem sim causar câncer, tá bom? Então, vai ler um rótulo e assim, ó, as indústrias, elas já estão atentas para isso, a maioria dos shampoos já não tem mais isso, né? Só que alguns ainda têm. Shampoos caros de marcas que ainda tem. Então, o que procurar num rótulo? Claro, saber se o seu cabelo é a mesma coisa da pele. É oleoso, é seco, então isso é fácil, porque já está ali na frente do rótulo para cabelo oleoso. Não vão naquele para todos os tipos de cabelo, esse nunca conta, porque esse é o pior. Não tem um shampoo que vá dar certo, né? Que vá tratar de forma adequada. E eu sempre falo, o mais importante que o shampoo é o que vai hidratar. Porque o shampoo, se a gente parar para pensar, ele vai lavar de forma muito rápida, a gente já vai enxaguar. O creminho não, né? O creme, a máscara, a gente sempre coloca, a gente vai tomar o banho, porque a gente já deixa ali hidratando. Esse é o correto a se fazer. Então, assim, evitar os parabenos, os petrolatos, que são os ativos cancerígenos que a gente tem conhecimento até então, tá bom? E escolher o que é mais adequado para o tipo de cabelo. A maioria tem a raiz oleosa e o comprimento ressecado, né? Então, eu tenho um cabelo que eu faço luzes, então é um cabelo que precisa de um shampoo para cabelo danificado, que a gente fala. Não, o meu cabelo ele é virgem, não tem nada. Então eu posso comprar um shampoo para cabelos normais e assim por diante. Cuidando com esses dois ativos. Ok. E hoje se fala muito, né, doutora, sobre a beleza com propósito e autoconhecimento. E você tem um método, né, que é o planejamento estratégico de beleza, que ajuda mulheres a encontrar equilíbrio entre estética, saúde e essência. Mas eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre essa sua técnica usada com as suas pacientes. O que acontece? Eu já tenho mais de uma década de atendimento na área da beleza. E o que começou a me incomodar é que as pessoas não vinham com uma vontade própria de eu quero fazer isso, não. Doutora, eu quero a boca da fulana. Doutora, eu quero ficar com o nariz igual do ciclano. Aí eu falava, caramba, mas o que é isso, né? Não te incomoda? Não me incomodava, mas o que acontece? Os referenciais de beleza hoje são muito fortes, né? Então nós temos, sempre são celebridades, influências de pessoas que, de fato, elas tem uma influência muito grande sobre a população. Aí eu falei, poxa, mas a pessoa não precisa, a pessoa é bonita, uma mulher com bons traços, por que eu vou fazer isso com ela, né? Então aí entra a questão do autoconhecimento e de não negociar os teus valores, entende? Então faz parte do meu planejamento estratégico da beleza que essa mulher entenda. Para mim, assim, financeiramente falando, não faz sentido, mas eu poderia simplesmente chegar e fazer o procedimento, só que é o meu nome que vai estar no rosto daquela paciente. Então, eu prefiro que ela entenda que ela não precisa daquilo de fato, né? Do que ela saia com a boca igual a da fulana e, meu Deus, quem fez isso? Porque eu sempre falo, né? A estética bem feita e bonita é aquela que ninguém percebe o que você fez. A pessoa vê que você está bonita, você começa a receber elogios, mas ninguém vai falar assim, nossa, Aline, a sua boca, né, o que aconteceu? Não, a pessoa vai falar, nossa, Aline, você está bonita, mas ela não identifica. Se a pessoa identifica, a gente acabou pesando a mão. Então, a linha entre o natural e o artificial, ela é muito tênue.
E a gente, enquanto profissional que atua nessa área, precisa ter essa sensibilidade. Quanto mais a pessoa se artificializa, mais ela vai se afastar da essência dela. E isso é muito grave. Nós temos que ter esse comprometimento, porque a gente vive numa sociedade que, sei lá, 90% dos profissionais não pensam dessa forma. Então, é necessário que, eu tenho uma frase que é minha, o vetor do amor é para fora, da beleza é para dentro. Porque, gente, venhamos e convenhamos, né? Por que que eu preciso ter a boca que todo mundo tem? Por que que eu preciso ter o nariz que todo mundo tem? E eu sou muito criticada, porque a minha boca é natural, mas as pessoas sempre acham que tem procedimento. Então, assim, é algo que a gente vai construindo, né? E com o tempo, aquela pessoa realmente vai entendendo. Então, na primeira consulta, ninguém faz procedimento comigo. É primeiro avaliado, é primeiro analisado ali o que essa pessoa precisa em casa, o trabalho de formiguinha dela, o comprometimento dela. Se ela não voltar, for para outro profissional, ok. Não era, tá tudo bem. É Mas uma questão, acho que, de respeito de identidade própria, né, doutora? Nós falamos disso, respeitar, tem né? uns programas Isso. que nós falamos. É da pessoa se respeitar daquela maneira do jeito que ela é, né? E pronto. é a falta do autoconhecimento, é você sair da superficialidade mesmo, entender que nós temos uma essência única. Ninguém tem os olhos que a Eliane tem, ninguém tem os olhos que a Aline tem. Não tem. Nós somos irrepetíveis, né? E se a gente quer ficar igual todo mundo, porque é isso, hoje a demonização facial é deixar todo mundo igual. Isso. É um padrão, né, que se criou de beleza. Tá, mas espera aí, quem falou que a gente tem que ficar todo mundo igual? Você entende? Não é assim que funciona. A gente precisa... A mulher bonita é a mulher natural. A gente percebe que nós vamos chegar num ponto em que mulheres naturais vão ser a exceção. Porque o negócio está tão automatizado para o lado estético, os rostos estão tão quadrados, porque o que a demonização faz? Demonização. Não sei a palavra. Masculiniza o rosto feminino. É isso. Quem falou que a mulher tem que ter essa mandíbula quadrada e marcada? Gente, isso é típico do rosto masculino. Isso a medicina forense estuda há décadas em cadáver. Então, assim, vamos encher de ácido hialurônico, vamos volumizar essa região. As mulheres estão perdendo a delicadeza, a doçura e a feminilidade. Então, resgatar isso é muito importante, que a pessoa não precisa seguir uma moda, né? Se essa moda é ruim, não vamos seguir. Se essa moda é boa, eu sou a primeira. Mas a gente tem que ter bom senso e a gente tem que ter muito critério antes de sair fazendo as coisas, porque o rosto é o que a gente tem de mais pessoal. Eu sou super a favor em casos de graves assimetrias faciais, certo? Assim, não sou contra, eu sou muito a favor. Só que a pessoa precisa desse procedimento. Claro, a gente vê muito isso, questão de nariz, né? Pessoas que realmente, poxa, a pessoa pode ter um nariz melhor. Aquilo ali tá, de fato, muito ruim no rosto dela. Acho que até quando mexe com a autoestima também, né? Isso, mas de verdade, 99% das mulheres não precisam se despersonalizar. É 1% esses casos que são exceção. É muito pouco. E é um detalhe, né? Eu me enxerguei completamente na doutora, porque é muito difícil você se manter íntegra no meio desse meio, né? No meio desse meio fica um pouco redundante, mas você ter poucos procedimentos, você ser contra, né, grandes mudanças. Eu também, a doutora falou da boca, eu também, a mesma coisa em relação à mandíbula, né? Eu nunca fiz nenhum preenchimento, né, nessa região inferior, o terço inferior. Sempre foi marcado, isso é do meu pai, né? Mas assim, eu poderia deixar meu rosto mais oval, né? Deixar o queixo mais pontudinho, deixar a boca muito mais volumosa. Então, é muito fácil para nós que trabalhamos com isso, a gente acabar cedendo, né, esses padrões. E quando você tem esse conceito, você acaba se posicionando. Porque se todo mundo está indo para aquele lado e a gente está indo contra, alguém, né, vai trazer esse senso de identificação com a gente que tem esse conceito de trabalho. E eu percebo muito, e lógico, tem muito a ver também com o público, né? Hoje eu atendo mulheres bem mais maduras, né? Então elas querem exatamente isso, elas querem só uma pele bonita.
Envelhecer né? com dignidade. Exatamente. Resumiu, né? Exatamente isso. E Resumiu. elas nós merecemos. É só sobre isso, né? Eu vou falar assustadoramente, no ano de 2023, eu atendi mais reversões de procedimentos do que fiz procedimentos. Imagina, né? Uau. Então, assim, as pessoas me procuravam para diminuir o lábio, por nódulo de Sculptra, porque fez muito Sculptra. Então, assim... Nódulos tardios, né? Que não vê na hora ali, o Exato. rosto redondo. Então, aquele dado ali me deixou extremamente preocupada. Eu falei, olha, as coisas... Foi um boom ali, atendo hoje, mas 2023 eu não sei o que aconteceu. Foi um ano que realmente foi fora da curva, assim, sabe? Será que também não tem um pouco a ver com a pandemia, doutora? Porque as pessoas, né, acabaram não tendo tanta vida social com outras pessoas, porque a gente fala de vida social de uma questão também de influência, né? Ah, se você trabalha no meio de mulheres, todas têm silicone, todas têm boca grande, todas têm nariz fininho, não sei o quê, você acaba, não, eu preciso estar igual, né? E a partir do momento que você está em casa, com a sua família, que todo mundo é normal, não é verdade? Eu acho que também pode ser que seja isso, eu acho, né? Não é nada de questão pesquisa, nada, mas assim, só uma entra questão a de questão opinião. psicológica, Uhum. a questão da baixa autoestima. Não, se eu colocar 300 ml de silicone, eu vou me sentir bem. Eu não tô bem porque eu tenho, sei lá, os seios pequenos. Não, se eu deixar a minha boca bem grande, colocar o dente Plex lá, que todo mundo tem aqueles dentes enormes, eu vou ter a boca grande, o sorriso maravilhoso. Você entende que isso tudo poxa, mas o problema não tá aí, né? A coisa é mais... Então, aí entra a questão Interna. de que a beleza, de fato, vem de dentro. E o que me preocupa um pouco nesse novo cenário é que hoje em dia está sendo implantado algumas coisas irreversíveis, né? O lip lifting, PMA, que é antigo, né? Exatamente. Então, não é só a harmonização e fazer a retirada com hialuronidase e degrada o produto. É muito mais do que isso. Então, hoje, a rede social, na minha opinião, é a maior toxicidade que existe em relação a isso. É um vilão. Inclusive, Que não contribui em nada. Inclusive, tem um estudo de Harvard que mostra que o ácido hialurônico não é 100% ser absorvido. Foi comprovado. Não sei se a doutora viu que tem um caso que eles fizeram, né? Inclusive saiu um artigo sobre isso 10 anos depois. A Ainda tomografia tinha- da face do Isso. paciente. Acho que era uma japonesa, né? 10 anos depois. E a ainda tinha- indústria- É muita coisa. A indústria vende pra gente como um produto totalmente reabsorvido. Então, tem que tomar cuidado com o ácido hialurônico. Ele vai volumizar a face a longo prazo porque ele não vai sumir. Olha como é grave. E sem contar que o excesso de entradas com a cânula, né, doutora, solta os retentores de ligamento do rosto ao longo do tempo. Sim. Imagina, a gente tem a nossa resistência natural, Natural. digamos assim. Uhum. E a gente vai, né, soltando, com muito preenchedor de malar, zigomático, bioestimuladores, né, que tem muito essa entrada retro, né, faz a retro com o produto. Então, tudo isso as pessoas não estão conseguindo enxergar a médio e longo prazo, né? E veja que nós somos totalmente contra, porque com certeza é ir contra com o nosso próprio trabalho, de certa forma, porque a gente trabalha com Tem que isso, ter né? equilíbrio, mas tem que Só que... E dá para você entregar um excelente resultado, ganhar dinheiro da mesma forma, né? Só de forma uma maneira responsável. responsável. Exatamente isso. E que bom que tem profissionais como vocês, né? Porque o problema seria se a gente Se todo tivesse mundo- profissionais que só pensassem numa parte muito financeira. Sim. Não, meu paciente quer fazer tal procedimento, então eu vou fazer. E não é assim, né? Essa questão mesmo de cuidado, de carinho com o paciente, de entender cada um deles. E já falando sobre os ácidos, doutora Aline, só pra gente fechar esse quadro Segredos e Transformação, qual o melhor tipo de ácido, então, para tratar essas manchas sem agravar o quadro de melasma, por exemplo? Depende, né? Então, como a doutora falou, cada pele, cada momento, cada tipo de pele mesmo, se é uma pele que tem melasma e rosácea, né? Então, se tem sensibilidade, se não tem, se foi cloasma, se foi o melasma mesmo. Então, depende muito. Existem inúmeros tipos e não é só um tipo de ácido, né, doutora? Você entra com uma mescla por um período e depois você substitui por outra mescla. Então, são vários que auxiliam nessa melanogênese, que é a formação do melasma. Então, a gente entra como se fosse tesourinha para reduzir, né? Um dos principais é antioxidante, é a vitamina C, realmente, achar a mais adequada. Ela funciona como fotoprotetora também, então você utiliza ela para clarear, rejuvenescer, hidratar, mas também para trazer essa questão da proteção antes do protetor solar.
Eu gosto muito do tranexame, que eu acho que ele tem muito embasamento científico, né? A hidroquinona é um assunto que eu queria falar com a doutora também, porque a doutora ainda indica hidroquinona ou Em já... raros casos, a hidroquinona ela tá meio proscrita já, né? Porque ela tem muito efeito colateral, hipocromia. Ela tem uma né? citotoxicidade a longo prazo, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem, né, inúmeros estudos que eles indicam que ela tem uma eficácia. Ela é um dos melhores clareadores do mundo, né? Ela é muito Só potente, muito mas potente, tem que rapidamente. tomar muito cuidado com ela. Só que por 90 dias. Uhum. Depois desse prazo, traz o efeito rebote. É como se multiplicasse o pigmento, falando bem lá no finalzinho da produção, né? Então, a gente hoje, né, quem ainda trabalha, geralmente faz a seguinte abordagem. Entra com a hidroquinona por 90 dias e depois substitui pelo ácido cótico. Mas ainda assim é muito arriscado. Eu não A chego a chance é 90, muita. eu faço 30 30 no só. início e depois eu já Eu trabalhei já com sulfúrico, hidroquinona por um bom período, assim. Só que hoje eu já não trabalho mais. Eu enxergo que tem... Tem que ter a cautela. formiguinha, sabe? A Eliane, ela foi minha paciente também. Ela tinha muitas manchas na testa. A gente levou quase um ano. É sobre Porque tem a hipercromia e a discromia. Ela ainda tinha os pontinhos brancos. Era uma coisa e outra coisa. Não era uma coisa só. Que tristeza, né? Mas deu certo. Então, tem que ser uma coisa de formiguinha mesmo. Não adianta. sem pressa com melasma. Eu até tinha uma promessa, digamos assim, em 90 dias, hoje eu não tenho mais. Eu já falo para o meu paciente, olha, se você realmente quer fechar um pacote em relação ao tratamento de clareamento facial, se prepare para 6 meses, 8 meses aqui comigo. É gerenciar as expectativas, né? E melasma não tem cura, isso é muito Não. importante que o paciente entenda que em algum momento a mancha vai reativar. É importante o acompanhamento contínuo, porque em algum momento, talvez outro tratamento ali existe o tratamento de manutenção e o tratamento ali de choque, vamos dizer assim. Em algum momento, talvez, vai reativar. É, por isso que... Eu tô aprendendo isso. né? Então, o que é importante é elevar o nível de consciência para que eles compreendam os gatilhos, né? Que daí, ao Que é o longo que da a gente vida... conversou, né? Sim, ao longo da vida, eles... Com certeza, se você conter isso, a chance de você adquirir novas manchas ou potencializar aquelas existentes que estão ali, só que eles estão em fase de remissão, daí elas não voltam, mas é bem difícil mesmo. É um cuidado eterno. Eterno. Cuidar de melasma até que a morte a separe. É triste casar com melasma, né? Ai. Tudo bem. E a gente já tá indo, então, pro final já do nosso podcast, doutora. E a gente tem um quadro, quem é o especialista sem cortinas, né? Ou seja, sem jalecos. Então, quem é a doutora Mariana Barizon sem jaleco? Quem é a doutora Mariana sem o PEB? Sem o consultório, sem as câmeras? A doutora Mariana é mãe de 4 filhos, um a caminho. Nossa! O quarto a caminho. Olha só. Seriam 5, já tem um no céu. Eu sou uma pessoa muito simples, eu vivo de uma forma muito modesta com a minha família. Cuido da minha mãe há 10 anos, que é portadora de Parkinson, mora comigo, é 100% dependente de mim. Vivo para minha família, para o meu esposo, para os meus filhos. Sou católica praticante, amo viver a minha fé, né? Então, a minha vida é muito simples, assim, não tem nada de uau, né? O que ela faz? Não, é família, trabalho, igreja, é algo muito simples mesmo. A parte, ela Atividade resumir o que é mais física. importante. Gosto muito de leitura diária, né? Ou de uma coisa pessoal, ou a parte profissional. Busco sempre estar estudando, tanto a parte do autoconhecimento, como estar me atualizando ali na área profissional também. Uhum. E agora já podemos ir no outro quadro já, porque a gente já conheceu, então, né, quem é essa pessoa sem jaleco aí, maravilhosa. Fala sobre simplicidade, mas é uma simplicidade de muito amor, de muito carinho, né, por você Doação, mesmo, né? pelos seus filhos, sua família. Parabéns, doutora, que bom te conhecer, sem o jaleco também. E a gente também tem um quadro que é o Momento Reflexão aqui do nosso podcast, doutora. Fala sobre, assim, sobre essa questão da essência não negociável, né? O que mais te emociona, te impulsiona nesse conceito? É a questão dos valores que a gente recebe e dos valores que a gente escolhe manter. Porque nós recebemos valores na nossa educação infantil, vamos dizer assim. Alguns vai fazer sentido, outros não, né? E a idade adulta, a maturidade emocional, ela vem com esse compromisso
o que eu estou disposta a abrir mão e o que eu não estou disposta a abrir mão. Então, não negociar, eu não estou disposta a abrir mão do meu rosto, porque eu quero que os meus filhos daqui, sei lá, 60 anos, olhem um retrato meu com 50 anos, mas me reconheçam no de 20. Então, lutar contra as rugas é meio loucura, na minha opinião. Eu falo que as rugas não são mal a ser combatido. E isso é ir contra os ciclos da vida. À medida que você luta contra isso, você vai se artificializar. Então, se eu tenho quase 40 anos, tá tudo bem ter isso aqui marcadinho, né? Se eu tenho 60 anos, eu vou ter flacidez facial e tá tudo bem. Se eu for lutar com isso com unhas e dentes, eu vou me artificializar. Perfeito. É isso aí, gente. É se aceitar. Superficial. Ouvir isso é tão bom, né? Porque hoje é tudo tão supérfluo. Eu me emociono de falar disso. Sim. E trabalha, né, diariamente com pessoas, né, que precisam ouvir isso também. E por isso que a gente abre também as cortinas, a gente usa muito esse termo aqui, doutora, no nosso podcast, porque é para trazer realmente, né, essa verdade mesmo. Porque não é para trazer um assunto e né, falar só sobre ciência, mas é sobre falar sobre vida, sobre sentimentos, sobre emoções, sobre o nosso dia a dia. Então, e sobre nós termos coerência, né? Sobre o que a gente pensa, sobre quem a gente é e sobre o que a gente faz, né? E tem que existir essa coerência da vida pessoal e profissional também. Que é lado a lado sempre. Exato. Então, doutora, para finalizar o nosso podcast de hoje, sinta-se à vontade, se você quiser olhar para a câmera, é um momento bem especial do programa. O que a doutora diria para uma mulher que não consegue se sentir bonita? Uma mulher que acaba recorrendo muito a procedimentos estéticos, né? Sempre em função de se sentir melhor. E acaba dependendo disso para se encontrar, né? Para conseguir se olhar no espelho e realmente se achar bonita. O que você diria? Qual mensagem você passaria para essa mulher? Então, eu vou fechar de uma forma muito sucinta, com uma frase que eu amo, que não é minha, mas que eu quero que as mulheres que chegaram até o final desse podcast reflitam, né? É uma frase de Coco Chanel, abre aspas, a beleza deve começar no coração e na alma. De outra forma, os cosméticos são inúteis. Coisa linda, doutora. Muito obrigada, então, por Eu te agradeço, menina. Obrigada. Estar aqui com a gente, participando desse podcast, né, que a gente tem tanto carinho em fazer. A gente escolhe muito a dedo os nossos convidados, né? Então isso é muito importante, porque a gente sabe que né, tem homens que nos assistem, mas principalmente nosso público é feminino, e a gente quer ajudar mesmo, claro, né? Para que todo mundo que tenha esse autoconhecimento, se valorize como mulher, que é o principal. E eu tenho certeza que esse nosso podcast vai ajudar, assim, muitas e muitas mulheres aí que estavam com várias dúvidas sobre esses assuntos, né? E principalmente se amar, que é o principal, né? O amor, o autocuidado. Obrigada, doutora. Foi muito gratificante tê-la aqui conosco. Era uma especialista que eu queria muito, né? Pra gente poder discutir, porque é legal ter essa divergência de opinião. E eu percebi que eu sou igualzinha, a mesma coisa, hein? Que bom, eu penso exatamente igual. Eu fiquei muito feliz e com certeza, né? Todas as suas orientações, a sua participação aqui sempre traz, a gente sempre tem um feedback extremamente positivo e hoje não vai ser diferente. A gente vai conseguir de alguma forma ajudar alguma mulher que esteja precisando ouvir isso. Então, muito obrigada por ceder o teu tempo, né, vir até aqui e obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada. E já aproveitem, nos sigam no Instagram, @estética sem cortinas. Também acompanhem a doutora Mariana Barizon, @DRA de doutora Mariana Barizon. Então, no Instagram você já encontra ela, tá aqui. Várias vezes já passou aqui, né, no YouTube para vocês. Então, acompanhem ela também, acompanhem o trabalho. Nos siga aqui, então, também no YouTube. Ative sempre o sininho, porque sempre tem atualização. E não perca nada do que tem por aqui, porque a gente sempre tem conteúdo muito valioso. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal, porque estética sem saúde é só maquiagem. Até a próxima. Tchau, tchau.